Imagina um sistema de justiça onde a única lei era basicamente a vingança. Olho por olho. Mas e se a morte fosse um acidente? No Israel antigo, foi criada uma solução incrível para isso: um refúgio. Essa é a história de como a misericórdia encontrou um caminho num mundo de retaliação. Vamos tentar imaginar uma época em que o sistema legal era uma coisa bem pessoal e imediata. Não existia delegacia para registrar uma queixa ou um sistema prisional para cumprir pena. A justiça era uma responsabilidade da comunidade e principalmente da família. Sabe, nesse mundo, a resposta para um assassinato não era um julgamento no tribunal, era retaliação direta. Era uma forma de vingança que tinha suas regras e não era vista como um crime, mas como um dever social para restaurar a honra e o equilíbrio da família da vítima. Ok, então, no centro desse sistema todo tinha uma figura muito poderosa, o Vingador do Sangue. Mas essa responsabilidade, que era considerada sagrada, acabava criando um problema terrível, um ciclo de violência que, teoricamente, podia nunca ter fim. Esse Goel, o Vingador do Sangue, tinha autoridade legal e social para executar a punição. Só que essa mesma autoridade, que deveria trazer justiça, corria o risco de começar uma espiral de retaliação, colocando família contra família numa guerra sem fim. E aqui surge a questão crucial, né? Como é que o sistema podia diferenciar um assassinato premeditado feito com maldade de uma morte sem intenção? Como quebrar o ciclo de violência quando a culpa não vinha acompanhada de má intenção? Para resolver esse dilema, foi criada uma solução radical, o mandamento que veio de Moisés e foi passado para Josué. Não era uma nova lei de punição, mas algo completamente diferente: a criação de lugares sagrados de asilo. Essa distinção na lei foi, olha, revolucionária. Pela primeira vez, existia uma forma de quebrar o ciclo de vingança. Quem matava sem o querer, ou seja, por acidente, agora tinha um caminho para se proteger, coisa que antes simplesmente não existia. E isso não foi uma ideia tirada do nada, sabe? Era o cumprimento de um mandamento bem antigo. Um plano pensado para colocar na justiça uma dose essencial de misericórdia, mostrando que a vida era sagrada sim, mas que as circunstâncias importavam. Então, tá, mas como é que isso funcionava na prática? Para quem tinha cometido um homicídio acidental, era uma corrida desesperada pela vida. A jornada para a segurança tinha passos bem específicos. Cada passo era uma questão de vida ou morte. Primeiro, a fuga, uma corrida literal contra o vingador que estava no seu encalço. Chegando no portão da cidade, o fugitivo tinha que apresentar sua defesa para os anciãos. Se a história parecesse plausível, ele recebia um abrigo temporário até ter um julgamento completo para decidir se houve ou não intenção. E o mais incrível é que o sistema foi todo desenhado para ser acessível. As estradas eram bem cuidadas, a sinalização era clara, tudo era feito para dar ao fugitivo a melhor chance possível de chegar em segurança a tempo. A misericórdia era literalmente pavimentada. Mas essas cidades eram mais do que só um lugar seguro. A localização e o propósito delas revelam um significado muito mais profundo. E isso aqui ilustra a genialidade da logística do plano. 3 cidades de cada lado do Rio Jordão, distribuídas geograficamente para garantir que um refúgio estivesse sempre ao alcance, não importava em que parte da nação o acidente tivesse acontecido. E esse detalhe é fundamental. O exílio do fugitivo não era só uma punição. Era um período que ele passava numa comunidade dedicada ao ensino espiritual. Isso transformava um tempo de consequência em uma oportunidade de reflexão, de aprendizado e, quem sabe, de transformação. Com o tempo, essa ideia de uma cidade física de refúgio passou a ser vista como um símbolo muito forte. Na reflexão teológica que veio depois, ela se tornou uma imagem de um refúgio espiritual maior, um lugar de abrigo acessível a todos. Então, o que essa lei antiga pode nos ensinar hoje em dia? Quais são os princípios que continuam valendo depois de tanto tempo? Esses princípios mostram uma estrutura moral surpreendentemente sofisticada. Ela defende a vida, mas também a importância da intenção. Permitia que justiça e misericórdia andassem juntas. E essa graça estava disponível para todo mundo, israelitas e estrangeiros. E, por fim, a morte do sumo sacerdote, um evento público importante, servia como um ponto final, um tipo de expiação comunitária que permitia que o exilado finalmente voltasse para casa em paz. No fim das contas, esse sistema era um freio poderoso contra os ciclos de violência. Ele reconhecia a dor profunda da perda, mas se recusava a deixar que a vingança sem fim fosse a única resposta.
ajudando a construir uma sociedade mais estável e mais justa. A necessidade antiga por um lugar seguro, longe das consequências, do julgamento, do perigo, continua sendo algo profundamente humano. Esse sistema antigo nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. No nosso próprio mundo, para onde a gente corre em busca de refúgio?